Bom dia! Quarta-feira, 21 de maio de 2025, começando. E a gente está aqui direto dos estúdios da Academia BSB. Isso aí, prontos para aquela nossa análise do material da aula de ontem. Exato. Vamos dar uma olhada no que rolou com a turma T247 de Inglês Conversação, nível B1. Um alô especial para o pessoal Reinaldo, Tiago, Mário, Douglas e Karina. O tema da conversa foi muito bom, né? Relembrar o passado e planejar o futuro. Sim, rendeu bastante. Muita coisa legal sobre como usar o inglês para isso. Vamos começar então pelo vocabulário, que é sempre a base de tudo. Com certeza. Apareceram palavras importantes para falar de viagens, origens, tipo citizenship, ancestors, sabe? Ah, sim. Passport, trip, o verbo to travel. Essenciais para contar nossas histórias e sonhar com as próximas, né? Totalmente. E olha só, surgiu aquela nuance importante entre to know e to meet. Ah, essa é clássica. Como foi que abordaram isso? Então a ideia foi diferenciar o saber quem é do ter encontrado a pessoa. Tipo, eu sei quem é o presidente, mas nunca o encontrei pessoalmente. Exatamente. O exemplo foi algo como I know who the president is, but I haven't met him. Serve para lugares também. Como assim? Explica melhor. Você pode dizer I know Russia, tipo, li sobre, vi fotos, tem informações. Mas isso é diferente de I have been to Russia, que significa que você realmente esteve lá. Entendi. Faz todo sentido. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Muda mesmo. E outra coisa no vocabulário foi song versus music. Ah, é verdade. Às vezes a gente usa como sinônimo, né? Mas não é bem assim. Pois é, song é a música específica, a canção. Adorei essa song. Já music é mais geral, o gênero, a arte. Gosto de rock music. Boa. Detalhes que enriquecem a comunicação. E falando em comunicação precisa, vamos para a gramática. O foco foi no there plus to be. Isso, uma estrutura super versátil para descrever cenários, situações. Começando pelo básico, né? Presente. Sim, there is para o singular, tem um livro na mesa, there is a book on the table, e there are para o plural, tem dois gatos dormindo, there are two cats sleeping. E para falar do passado, como ficou? Aí usamos there was para o singular e there were para o plural. Tinha muita gente na festa ontem. There were many people at the party. Situa a coisa no tempo. E conectando com o tema da aula, planejar o futuro. Aí entra o there will be, certo? Exatamente. Para falar de expectativas, planos, o exemplo da festa foi ótimo. Aquele das margueritas. Isso. A pergunta will there be margaritas? E a resposta yes, there will be margaritas by the pool. Mostra bem como usar para falar do que esperamos que aconteça. Bem direto ao ponto. E tive mais there, né? Com o present perfect. Teve sim. O there have been ou there has been usamos para falar de coisas que aconteceram num passado não específico, mas que tem conexão com o presente. Tipo, mudanças que aconteceram e ainda são relevantes. Perfeito. Como no exemplo, there have been changes in our society, ou o mais específico das notas, there has been changes in the labor law. Você não diz quando, mas a mudança está aí. E para usar o present perfect, a gente precisa dos particípios passados, né? Aquela revisão rápida foi importante. Fundamental. Dodone, gogone, season, sem o particípio certo, a estrutura não rola. Dominar isso ajuda muito a falar de experiências. E como tudo isso, vocabulário e gramática se junta na prática, no uso da língua. Bom, vemos exemplos de como perguntar sobre experiências de um jeito mais preciso. Ah, tipo a diferença entre perguntar se alguém conhece um lugar ou se já esteve lá. Isso. Do you know England? É diferente de have you been to England? A primeira é sobre informação, a segunda sobre a visita em si. E para perguntar sobre algo específico no passado. Aí usamos o past simple, como em Did you go to the USA last year? Pergunta direta sobre um evento passado. Ou até para coisas mais simples do dia a dia, como descrever o ambiente. Exato. A pergunta How many dogs are there in your house? E a resposta In my house, there are 3 dogs. É usar essas ferramentas de forma natural. Faz sentido. E a tarefa de escrita ajudava a praticar isso, né? Descrever o destino de viagem favorito.
Justamente. A ideia era aplicar o vocabulário de viagem e as estruturas com there plus to be e present perfect, botar a mão na massa, como se diz. Então, resumindo nossa análise, a aula de ontem foi sobre construir pontes entre passado e futuro. Usando vocabulário específico e estruturas gramaticais como there plus to be em vários tempos, incluindo o present perfect. Ferramentas essenciais para se comunicar melhor sobre experiências e planos. Uma base sólida. E olha, já adiantando, a próxima aula o foco vai ser em reading strategies, estratégias de leitura. Opa, muito bom. Outra habilidade chave. Com certeza. Bom, por hoje é isso, pessoal. Nossa análise vai ficando por aqui. Valeu pela companhia e lembrem-se sempre do nosso lema aqui na Academia BSB. Host speaker and expert speaker. It's not only about the language, it's all about communication.